Olá, amigos e seguidores aqui do Alpha Trader. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer ter a companhia, a presença de vocês aqui conosco. Cada dia fico mais empolgado, animado com o feedback que estou tendo do trabalho que estamos realizando aqui. Para quem não me conhece, sou Eliel Souza, sou trader profissional, trabalhando há 6 anos no mercado financeiro, 6 anos de experiência, de execução. Alguns anos foram de frustrações por não operar com técnica, com análise, com estudos e fundamentando as minhas decisões nos achismos e toda hora dando ordem sem sentido e fora do controle. Mas há 2 anos decidimos mudar de estratégia, buscar estratégias vencedoras e que têm nos proporcionado resultados incríveis e maravilhosos, os quais eu tenho comunicado aqui nas nossas lives para aqueles que estão nos seguindo. Tem aproximadamente 12 dias que estamos com esse canal no YouTube e convido você para fazer parte dessa equipe vencedora. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, porque temos compromisso com seriedade, com sinceridade, trabalhar com muita disciplina, cuidado, a fim de que as nossas sugestões, as nossas análises gerem em vocês um resultado positivo. E se você está aqui buscando aprender, ouvir a nossa análise, é porque você quer um aperfeiçoamento, você está buscando uma nova oportunidade e quer fazer o seu capital crescer. E nessa gravação, nessa breve aula, eu quero fazer uma breve análise do movimento do dólar, as entradas que ele proporcionou para a gente no dia 7 de julho, isso ontem, hoje é 8 de julho. Então, as entradas que o dólar proporcionou para a gente ontem. Observa aqui no gráfico aqui do 15 minutos, e uma das estratégias que eu utilizo para trabalhar no day trader é utilizando as médias de 200 períodos, essa linha azul aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho o gráfico. Essa linha azul é a média de 200 períodos. Períodos são os dias de movimentações em que o preço proporciona essa média para a gente. Então, a média de 200 períodos, ela serve como indicador de tendência. Isso tanto para o day trader, tanto para swing trader, quanto para mini índice, dólar, qualquer ativo que você for trabalhar na bolsa de valor, um dos fatores que você deve observar é a tendência do ativo. E por que você deve buscar a tendência do ativo? Porque trabalhar contra a tendência do mercado quase sempre é desastrosa. Quase sempre. Toda vez que você quer trabalhar contra a tendência, o que vai acontecer? Você vai empenhar esforço demais, seu capital vai sofrer baque, seus lucros serão comprometidos. É como um navegante em alto mar que quer remar contra a maré. Quando o vento é contrário, o segredo é você saber posicionar o seu barco. Então, se você posiciona o seu barco bem, de uma forma correta, com uma atitude correta, o vento que é contrário poderá ser favorável a você. Então, no mercado é a mesma coisa. A palavra-chave do mercado é o posicionamento. Precisa buscar o posicionamento correto dentro do mercado financeiro. E um dos posicionamentos imprescindíveis para qualquer trader é entender a tendência do ativo que ele vai estar operando. Então, observa aqui o dólar. Vamos colocar ele no diário primeiro. Você quer tomar decisões em um ativo? Olha ele também no diário. No diário, ele veio aqui com um candle de queda após uma sequência de alta. Esse candle de baixa, expressivo, forte. Candle de força. Acendeu negativamente nesse candle high-low. Ó, high-low negativo. Fechou abaixo dessas médias, que é a média de 9 períodos e 26 períodos, e a média de 26 períodos, ela serve como indicador para a tomada de decisão. Observa que forçou, desceu, isso aqui foi no dia 1º de julho.
essa operação, esse movimento do dólar. O candle do dia seguinte vem e rompe a mínima. Rompe e vem até aqui, ó, 30 pontos abaixo, confirmando a perda dessas médias, porém, logo em seguida o dólar se recupera, repica e fecha acima das médias novamente, mas ainda não acendeu o high-low positivo. Ele vem numa consolidação, numa inclinação a voltar a descer, mas se sustenta nessa região, ó. Aqui tem um retângulo, sustenta nessa região, uma cara de consolidação. Então, no diário, nós não temos aqui uma opção clara, um cenário claro para uma tomada de decisão no dólar, tá? Um cenário de indefinição. Se ele perder esse fundo, ele vai buscar testar esse preço aqui desse suporte. Temos 91 pontos para baixo, até os 51,64. Ele pode buscar essa região, esse patamar. Se ele romper essa região do 40, nós temos esse caminho aqui para cima, a máxima, ó. Aqui nessa máxima, mais 100 pontos para cima. Isso no diário. Então, o diário aqui é consolidação, não há uma tendência aqui no diário. Vejamos nos 60 minutos. Nos 60 minutos que você vê claramente, ó, o ambiente de consolidação. Muito claro. Olha aqui, ó, a lateralização do dólar. Consolidação e o ambiente de consolidação, ele é um chamado para tomar stop, tanto para quem compra quanto para quem vende, porque sinaliza na consolidação uma entrada de venda, aí o trader olha, pô, uma venda clara aqui, vou vender. E a ordem se confirma e com minutos, questão de minutos, ele leva um stop que dói, porque o dólar, ele é muito volátil. Ele muda, ele oscila a todo tempo, a todo instante. Isso é muito visto nos gráficos com tempos menores, como de 1 minuto, 2 minutos. Então você observa aqui uma consolidação nos 60 minutos. Nesses dias anteriores, aqui nos 60, quando veio esse candle de força, ó, formou o rompimento de um suporte, foi uma entrada de venda. Uma venda que proporcionou aqui 50 pontos. Até mais no final do dia, 80 pontos. Só que se você vende aqui nos 60 minutos, olha a oscilação. Desde a entrada, 26 pontos. Então aí você tem que fazer o seu gerenciamento de risco e retorno, ver se você vai aguentar essa oscilação de 25 pontos, contrário à sua entrada. Esse é um ponto que o trade precisa pensar. Agora veja que após esse rompimento de suporte, ele abre aqui abaixo do suporte, mas logo em seguida um candle de força. Suporte é vencido de novo e ele caminha aqui, ó, nesse retângulo, ó. 3 dias nesse retângulo. O que é isso? Ele é consolidação. Ele vem com um candle de força aqui fechando abaixo do suporte, mas não se sustenta. Logo em seguida faz um candle de reversão, 2 dias aqui, um outro candle de força para cima, formando um pivô no 60, mas o pivô não se sustenta acima dessa resistência, ó. Então, nos 60 minutos está claro aqui uma cara de consolidação. Ele pode subir? Pode. Pode sim. Está mais com cara que pode subir do que de descer. Vamos ver a abertura hoje, dia 8, que aí, quando abre o mercado, a gente vai saber a real situação. Mas eu estou aqui fazendo análise gráfica. Pode ter uma notícia que mude tudo, mas eu não opero baseado em notícia. Eu espero o gráfico abrir. O que o gráfico determinar, nós vamos fazer. Nós vamos fazer a leitura gráfica, a análise técnica e buscar nessas oscilações algumas oportunidades claras para se trabalhar. Então, nos 60 minutos, ele está acima da média de 26, está acima da média de 9. Porém, parando nesse suporte e nessa resistência. Então, quando tiver um candle que feche nos 60 minutos acima dessa resistência, ele vai buscar essa região de 58, 54 e 80.
subindo aí uns 80 pontos. Já o suporte aqui do dólar para descer é esse suporte aqui de baixo. Ele precisa de um candle que feche abaixo aqui dos 52,76 para buscar patamares menores, inferiores. Então vamos ver as oportunidades que tivemos ontem de entrada no dólar. Eu vou olhar para um gráfico que eu gosto mais de trabalhar, que é o gráfico de 15 minutos. Por quê? Porque ele me revela a tendência. Eu disse que acima da média de 200 períodos, a tendência do dólar é de alta. No 15 minutos, observe que ele caminhou alguns dias aqui abaixo, ó, abaixo da média de 200 períodos. O que aconteceu com o dólar? Desceu, testava a resistência, descia. Ontem ele abriu acima dessa média. Logo na abertura ele abriu acima, testou aqui essa região de resistência, mas não se sustentou e não venceu essa resistência, não fechou acima dessa resistência 53,95. Logo a média que o dólar tinha deixado para trás de 200, abrindo acima, tanto da de 200 quanto da de 26,9, foi vencida. Aí você pergunta, Léo, por que você não vendeu logo o dólar? Porque eu ia vender por vender, sem uma análise técnica. Isso pode dar certo em alguns dias, certo? Isso pode. Mas a longo prazo, isso gera um resultado mais negativo do que positivo. Eu gosto de esperar o zigue-zague do mercado e a confirmação de fechamento acima de suporte, abaixo do suporte e acima de resistência. Quem me acompanhou na live ontem, ouviu eu falar que se o dólar fechasse aqui, ó, abaixo dessa região, seria uma oportunidade de venda. Foi dito e feito. Aqui, ó, ele fechou. Quem pegou a dica fez 30 pontos no dólar. Um baita alvo. Só que não é o meu perfil. Depois eu falei, olha, vai surgir uma oportunidade de compra após essa descida do dólar, acompanhando aqui a oscilação em tempo real. Eu deixei essa linha aqui traçada, tá lá gravado para vocês ouvirem. Eu falei, olha, formou um candle de reversão, se ganhar força fechando acima do 31, 53,31, o candle que fechar acima vai ser o candle de referência para a entrada. Então, acima do candle, no rompimento dele, você dá uma ordem. Faz a parcial aqui no 53,46, que era uma resistência, você coloca como primeiro alvo. E alvo final no 53,68. Eu falando agora, depois que já aconteceu uma coisa, mas isso eu falei com o mercado em andamento, essa leitura, essa análise nós fizemos com o mercado em andamento, e isso nos dá muita autoridade, porque foi exatamente o que acontece. E eu trabalho muito para não antecipar a ordem. Eu falo, não antecipe. Espera fechar acima da resistência, e o candle que fechar, vocês colocam a ordem de compra. Aí esse candle aqui não rompeu, não confirmou, mas logo em seguida vem esse candle rompendo a máxima do candle que fechou acima da resistência. Aí nós entramos comprado. A primeira parcial foi pega com 9 pontos e o alvo final foi batido no 53,68. Fizemos 30 pontos com uma única ordem no dólar. Então essa semana, só no dólar, estamos positivos 55 pontos com uma única ordem. Às vezes as pessoas ficam com raiva que eu não dou dica toda hora para comprar ou toda hora para vender. Por quê, Leão? Porque eu gosto exatamente desse cenário. Desse cenário, uma entrada com clareza, formação de pivô. Pivô é esse movimento de U aqui, é esse desenho de U. Consegue enxergar aqui o U? Então, no rompimento do pivô, nós entramos. No dia anterior, nós entramos também numa outra oportunidade que foi muito bacana. Ó. Vamos voltar o gráfico aqui um pouquinho. Pegamos uma oportunidade bacana, oportunidades que foram claras. Exatamente aqui, ó. Falei, olha, formou pivô, no rompimento do pivô, ó, formou U, no rompimento do pivô, nós vamos vender. Vendemos, fez 60 pontos. Então,
Aí a gente faz essa tomada de decisão baseado no poder das médias, vê que a compra do dólar ganhou força quando esse candle aqui, que rompeu a máxima do candle que fechou acima da resistência, fecha acima da média de 26 períodos. Logo a seguida ele busca e vence de novo a média de 200. Então ele fechou com uma tendência no 15 minutos de alta, porque está acima da média de 200 períodos. Porém, no fechamento dele, observa de novo, respeitou essa resistência. Então, como o dólar vai caminhar no dia 8 de julho? Ele só vai caminhar para cima, mesmo estando acima da média de 200, se ele abrir e se sustentar acima dessa resistência. Espero que essa análise tenha te ajudado, tenha te auxiliado. Vamos fazer muitas outras. Para mim, a oportunidade clara que tivemos aqui, mesmo com essa descida aqui, foi essa que nós fizemos na compra, porque foi uma entrada com análise técnica e não baseada no achismo ou no momento do mercado, ou em uma notícia que o mercado estava oferecendo para a gente. Beleza, galerinha? Se você gostou, curte o vídeo, compartilhe e utilize ele como estudo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.